Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Inteiro Teor. Nesta edição, histórias de mulheres fortes que buscaram a justiça para garantir uma vida melhor, nos estudos e na carreira. É agora, não sai daí! Estudante de medicina garante na justiça a transferência de curso entre universidades federais com base no princípio da proteção à maternidade. TRF1 assegura à candidata o direito de inclusão na lista de aprovados, já que o motivo que levou à sua eliminação não estava previsto no edital. E no quadro Inteiro Teor Notícias, acompanhe decisões sobre outras questões de competência da Justiça Federal. Fique com a gente! O edital é a lei do concurso público que organiza e apresenta as informações necessárias à participação dos candidatos no certame. E foi exatamente por falta de previsão no edital que a Justiça Federal determinou que a administração pública incluísse uma candidata na lista de aprovados. Descubra na nossa reportagem por que ela havia sido excluída do concurso, apesar de estar em primeiro lugar. Para a Isete, foram anos de estudo para o tão sonhado concurso para a carreira de magistério no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Um certame composto por 4 etapas: provas objetiva, dissertativa, de desempenho didático e análise de títulos. Me dediquei bastante para esse concurso. Estudava 10 horas por dia. Me dediquei bastante para a realização dessa prova didática. Inclusive, eu estava preparada para os 10 temas. Na prova de desempenho didático, ela deveria dar uma aula, e assim foi feito. Ela viajou 600 quilômetros e foi submetida à avaliação. Eu iniciei minha apresentação de forma bem clara e objetiva e segura da temática que eu estava apresentando para a banca. A banca era composta por três professores. E após terminar minha aula, a banca me elogiou, disse que eu tinha sido excelente, que nem eles, na época que fizeram o concurso, iriam tirar a nota que eu tirei naquele dia, ficando uma média de 9,4. Só que, após eles anunciarem a minha nota, eles disseram que, infelizmente, eles teriam que me eliminar, devido eu ter ultrapassado 4 minutos e 18 segundos do tempo. A notícia da eliminação fez Isete se desesperar. Eu também me senti injustiçada naquele momento. Não era um fator determinante para eu ser eliminada em um concurso, sendo que eu estava em primeiro lugar nas etapas anteriores. E, de repente, você ser eliminada por exceder minutos. Então, eu li o edital novamente, não vi nenhum momento dizendo que era um fator determinante para a sua eliminação. Isete decidiu entrar com uma ação na justiça para garantir o direito de seguir no concurso. O advogado dela explica que as regras do edital precisam ser bem claras para não restarem dúvidas. Existiam sim critérios de eliminação e eles estavam expressos, mas o que não pode existir é um critério implícito, como foi o que o IFMA queria defender. Então não existia de forma expressa no edital critério de eliminação de candidato que excedesse o tempo de avaliação da aula. Já em primeira instância, a Justiça Federal no Maranhão determinou a anulação do ato que eliminou a candidata do concurso e garantiu o direito de Isete seguir no certame. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão recorreu ao TRF da primeira região, mas a 6ª turma do TRF1 negou a apelação. O colegiado destacou que não consta no edital qualquer disposição que imponha a eliminação sumária de quem realizar a prova didática abaixo do tempo mínimo ou acima do tempo máximo previsto. Seria apenas um critério de avaliação e não de eliminação. Os magistrados ressaltaram que a candidata poderia ter a pontuação reduzida por desrespeitar a duração da prova, mas não ser excluída automaticamente e, constatada ambiguidade no caso, deve
deve prevalecer a interpretação mais favorável ao candidato. Fiquei muito feliz quando recebi a notícia favorável da Justiça de que eu poderia seguir o certame. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir: estudante de medicina garante na Justiça a transferência de curso entre universidades federais com base no princípio da proteção à maternidade. O quadro Inteiro Teor Notícias acompanha decisões sobre outras questões de competência da Justiça Federal. É já, aqui no Inteiro Teor. O artigo 6º da Constituição Federal estipula que a educação e a proteção à maternidade e à infância são direitos sociais e que, por isso, devem ser garantidos pela sociedade. Caso contrário, a Justiça pode ser chamada a atuar. Foi o que aconteceu na história que a gente acompanha a partir de agora. Depois de anos de estudos, Ana Luísa conquistou a tão sonhada vaga no curso de medicina em uma instituição pública, mas precisou se mudar para o Rio de Janeiro, onde fica a universidade. Eu passei na UF, em Niterói, no Rio de Janeiro, e não tinha nenhum parente. Quando eu me mudei, eu não conhecia ninguém, estava sozinha no Rio de Janeiro. E no meu 3º semestre, eu precisei trancar o meu curso e vim para Brasília para ficar com a minha família por conta da gestação. Depois do nascimento da filha, Ana Luísa viu que sem a ajuda da família, não conseguiria conciliar os estudos com a criação da pequena. Foi aí que resolveu buscar, por meio da Justiça, o direito de transferir o curso para a Universidade Federal de Goiás, como explica o advogado dela. Tem vários direitos fundamentais da Ana Luísa em jogo aqui: o direito à educação, o direito à proteção da família e, sobretudo, o direito fundamental à proteção da maternidade. O Brasil tem de cuidar das suas mães. A Constituição que impõe isso. O caso foi analisado pela 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou a adoção de todas as providências necessárias para a matrícula da aluna na Universidade de Goiás. Fiquei muito feliz com essa possibilidade de conseguir a transferência e terminar os meus estudos em Goiânia, que foi a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde moram os meus avós, meus tios, meus padrinhos, então não falta parente para ajudar. E eu tenho certeza que vai ser muito mais tranquilo agora, vai ser muito mais viável que eu consiga terminar os meus estudos e me formar tendo essa rede de apoio familiar em Goiânia. Em seu voto, o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão considerou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. O Tratado Internacional estabelece que os países precisam adotar medidas de proteção à maternidade de modo a possibilitar o pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher e a sua participação em condições idênticas na vida política, social, econômica e cultural do país. Todos os dias, questões importantes para os cidadãos são julgadas pela Justiça Federal. Você fica sabendo de algumas dessas decisões agora no quadro Inteiro Teor Notícias. Com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 6ª turma do TRF1 decidiu que o Código Florestal de 2012 só é aplicável às condutas anteriores à sua publicação que ainda não tenham sido autuadas e punidas, ou seja, permanecem válidos autos de infração lavrados por órgão ambiental antes do Código entrar em vigor, ainda que os autuados normalizem suas pendências relativas a infrações por meio de adesão ao Programa de Regularização Ambiental que foi instituído pelo Código Florestal e regulamentado por decreto no estado do Mato Grosso. No caso em julgamento, o relator, juiz federal convocado Rafael Paulo Soares Pinto, confirmou a validade de autos de infração aplicados pelo IBAMA aos infratores em 2006 e 2007 e que geraram multas e outras obrigações. No TRF1, os autores foram condenados ainda
ao pagamento dos honorários advocatícios do processo, o que antes havia sido atribuído à autarquia ambiental. Já a quinta turma do TRF1 decidiu que o estado de Rondônia e o município de Vale do Paraíso deverão reparar o dano ambiental causado na reserva biológica do Jaru e no seu entorno. O Ministério Público Federal e o IBAMA recorreram ao TRF1 contra a sentença que estabeleceu que somente a Associação dos Produtores Rurais Verde Vale deveria fazer a compensação ambiental, desconsiderando o papel do Estado e do município. Ao julgar as apelações, o relator, desembargador federal Souza Prudente, considerou que os relatórios juntados ao processo demonstram que houve, dentre outros danos, derrubada e queima de floresta nativa e construção de estradas com tráfego de caminhões, ônibus, veículos e tratores. O colegiado reconheceu também a participação dos entes públicos. Por isso, além de manter a necessidade de reparação do dano, determinou ainda que o Estado e o município deixem de patrocinar e incentivar invasões à reserva. E ainda sobre meio ambiente, um empresário do setor de mineração vai ter que cumprir a pena de 6 meses de detenção e pagamento de multa imposta a ele pela Justiça Federal na Bahia pela extração de mais de 23 mil metros cúbicos de argila sem autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM. Na época, havia apenas um requerimento de pesquisa junto ao órgão para a empresa. O réu recorreu ao TRF1, alegando desconhecer a necessidade de autorização. Mas o relator do recurso, desembargador federal Neverton Guedes, destacou que o empresário tinha sim conhecimento da exigência, porque realiza a extração em outra propriedade de forma regular. Sendo assim, provada a exploração de matéria-prima mineral sem autorização, o homem vai responder pelo crime de usurpação do patrimônio da União. Até o próximo Inteiro Teor Notícias. A gente se vê aqui na TV na próxima semana, mas continue com a gente no nosso portal e nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tchau, tchau!